Posso ler? Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum, segundo todo estatuto da Páscoa a celebrarão. Que culto é este? Pode sentar, irmãos. Aleluias. Eu queria perguntar para você que está aqui hoje, como você se prepara para o culto de hoje? O culto de hoje é um culto muito importante para a vida do cristão. Por quê? Porque Deus deu uma ordem para que a gente fizesse em memória dele. Então eu quero que você hoje venha comigo participar desta festa que começou antes da gente chegar aqui. Deus já participou. Eu queria apresentar à igreja o Sr. José. Fica em pé aí, Sr. José. O Sr. José, ele decidiu ficar conosco aqui na igreja. Ele faz parte do corpo de Cristo aqui conosco agora. Vamos dizer para ele: seja bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Aleluias. Então, queridos, prepare o seu coração, como você já preparou aqui na adoração. Que culto é este? Pai, esta é a tua palavra. Que ela penetre no nosso interior e que ela seja saudável aos nossos corações e que ela venha transformar a nossa vida, Senhor. Que nós possamos, Pai, sermos totalmente mudados por causa da tua palavra. Então a palavra de Deus diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10º dia deste mês tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Primeira coisa que nós aprendemos aqui, queridos, que é necessário que as famílias elas pratiquem e busquem a verdade de Deus através de Cristo Jesus. Aqui, quando eles estavam saindo lá em Gênesis 12, a palavra de Deus diz que Deus falou que era para eles fazer a Páscoa. Foi uma ordem, antes deles saírem de lá, matassem um cordeiro, colocassem nos umbrais o sangue nas portas, para que quando ele visse o anjo da morte passasse, o anjo se desviasse daquele lugar. A palavra de Deus diz que Jesus morreu por nós. E muitas das vezes, quando nós estamos em perigo, o anjo da morte, quando vem passar perto de nós, ele vê a marca da promessa em nossas vidas. E aqui ele fala que é para fazer isso com uma congregação, para que a gente possa fazer em unidade. Família significa união. Família significa estar perto. Primeira coisa que nós vimos aqui, que Deus preocupou com aquela família. E essa família hoje que se reúne aqui, como está seu coração, querido? Como é que está a sua vida diante de Deus? E ele falou para a gente lembrar: o cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Primeira coisa que nós vimos aqui, que era macho e sem defeito, significa que não era qualquer oferta. Deus não aceitava qualquer oferta. Não era o resto da criação, mas era o melhor. Sabe por quê? Porque Deus pegou algo melhor, que é o seu Filho, Jesus Cristo, que era o unigênito do Pai, e enviou ao mundo para morrer por todos. Ele mandou o único filho dele, o que era o melhor. E esse único filho nasceu de uma mulher, se encarnou e passou a viver sobre a face da terra como a melhor oferta do céu para nós.
E hoje, ele disse para nós, é um dia especial, porque é um dia de ceia. É um dia onde nós estamos nos reunidos para celebrar. A gente não pode ver com os nossos olhos carnais o Cordeiro. Mas aqui está nessa mesa, em cima dessa mesa está representado o Cordeiro de Deus. Em João 1,29 diz que eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então aqui nós vimos que não era qualquer um. Tinha que escolher, tinha que examinar, tinha que olhar os detalhes. No verso 6 diz: e guardareis até o 14º dia deste mês, e toda a congregação de Israel o matará à tardinha. A palavra de Deus diz que Jesus morreu à tardinha, às 3 da tarde. E ele disse: fazei isso em memória de mim. Significa, queridos, que todos os dias nós temos que lembrar que Jesus morreu por nós. E que lá em Efésios capítulo 2 diz que nós somos, outrora nós éramos candidatos à morte, mas agora nós fomos transportados para o Filho do seu amor. Ou seja, estávamos no império das trevas e hoje estamos no reino de Deus por causa de Jesus Cristo, que morreu à tardinha. E muitas das vezes nós não estamos dando vazão a isso, nós não estamos dando importância a isso. Querido, ele está dizendo, é para que a gente fizesse, vamos praticar. Tomarão do sangue e poloão em ambos os umbrais e na verga da porta, nas casas em que comerem. E Jesus diz que aquele que não comer da minha carne não tem parte comigo. Nós precisamos lembrar do sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado e colocar ele na nossa vida para que Satanás possa ver. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo com os pães asmos, em ervas amargosas a comerão. Por que Deus não disse que era para partir, dividir, mas sim que era para comer ele assado? Para que nenhum osso, como diz aqui a palavra de Deus, em Números 12:9, para que nenhum dos ossos daquele cordeiro fosse quebrado. E no Salmo a palavra de Deus diz que nenhum dos ossos do Senhor seria quebrado. E a palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 27, versículo 53, que o soldado chegou e olhou, quebrou as pernas de um, e quando chegou diante de Jesus, ele viu que ele estava morto, ele voltou, pegou uma lança e furou o lado de Jesus. Isso remete àquela palavra que Deus disse para Moisés: dá ordem à rocha para que ela saia água. Quando aquele soldado enfiou a lança em Cristo, ele já estava morto. Saiu sangue e água, representando o sangue que nos purifica de todo o pecado e representando a palavra que é a lavagem, que nos ensina, queridos. Por isso que nós temos que colocar em nosso coração. Por isso que ali não poderia sobrar nada daquele cordeiro, porque todos tinham que participar em unidade, todos tinham que comer juntos. E hoje nós temos o privilégio de sermos o corpo e de comer junto, de andar junto e de compartilhar da mesma visão e de ter dentro de nós o mesmo Espírito, porque a palavra diz que o mesmo Espírito testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então hoje é um dia muito especial para mim e para você. Você não veio aqui por acaso hoje. Deus te trouxe hoje para te falar que culto é este. É um culto de festa, é um culto de alegria, onde nós temos que participar, porque Ele venceu tudo por nós. Fala para o seu irmão do lado aí: que festa é esta? Que festa é essa tão maravilhosa? É a ceia do Senhor. É aquela ceia que o Senhor chamou os discípulos e falou: vamos fazer uma ceia. Eis que eu estou à porta e bato, porque eu quero cear contigo, diz o Senhor. Se alguém abrir esta porta, que é o seu coração, eu entrarei e cearei com você. Assim como ele fez com Zaqueu: desce daí, Zaqueu, eu vou comer na sua casa.
Ele quer fazer comigo e com você hoje. Que festa é esta, pastor Joel? É a festa que nasceu no céu. E hoje ela está aqui na terra, para que eu e você possamos participar. Hoje, a palavra de Deus diz que não precisamos mais examinar a ovelha, porque a palavra diz lá em Hebreus 9, que esta ovelha é Cristo, que era o sacerdote, e que se tornou a própria oferta, sem mácula e sem ruga, e entrou no santíssimo lugar e foi a oferta que não se apaga, que não se acaba. Então é a ceia do Senhor, querido, que nós fazemos parte. E quantas vezes nós deixamos de participar dessa festa? Por causa do pecado. Que ele disse é um memorial. Memorial é para a gente lembrar. E este dia vos será por memória, e celebrar-o-eis por festa ao Senhor. Esse dia será por memorial. Temos que sair de casa, querido, e lembrar. Memorial significa que eu tenho que ensinar para o meu filho. Olha, você tem feito isso, querido? Hoje é dia de ceia. Falar com o filho a importância da ceia. O povo de Israel, quando eles estavam comendo aquela ovelha assada, os filhos pequenos, todo em volta da mesa, e o pai explicando o porquê da ceia. Porque o Senhor nos livrou da escravidão. As ervas amargas é por causa dos tijolos que tivemos que fazer. É herança perpétua que nós temos que fazer. Esta celebração é perpétua. Uma tão grande salvação realizada por Deus em prol do seu povo não pode cair no esquecimento. Não pode cair no meu esquecimento nem no seu. O dia de ceia você tem que ligar para o irmão, você tem que ligar para o outro e falar: hoje é dia de festa, vamos para a festa, vamos para a festa. E seus filhos vão perguntar, seu filho vai te perguntar, o Juan vai te perguntar: que culto é este, mãe, que é cheio de unção, cheio da palavra, cheio do amor de Deus? Aí você vai responder: é o sacrifício da Páscoa. É o sacrifício que Jesus subiu na cruz e disse: está consumado. É o sacrifício que Ele fez por mim, por você, querido. Oh, aleluias. Fala aos nossos corações, em memória de mim. Eu costumo lembrar sempre de um amigo que partiu. E ontem, quando eu cheguei, nós fomos a um velório. Eu nunca tinha andado de moto, e eu fui de moto com o pastor Joel. Quando eu cheguei, eu falei para a Cida, eu lembrei de um grande amigo, em memória de mim. Eu lembrei de um amigo que foi o meu discipulador, o irmão João. E Deus colocou a vida do pastor Joel na minha vida para me discipular, para andar junto comigo. E aqui Jesus estava falando para os discípulos: olha, façam isso em memória de mim. Ninguém mais pode fazer nada. Eu estou dando a minha vida a vocês. Ninguém pode me tirar essa vida. Ninguém pode tirar esse Jesus de você, querido. Ninguém pode invadir a sua alma e te tirar lá de dentro e resgatar Jesus de você. Faça isso, irmão. Faça isso em memória de Jesus. Você pode não fazer em minha memória, mas faça em memória dos reis dos reis. É isso que o Senhor está falando para mim e para você. É a ceia do Senhor. Um convite à amizade, um convite à comunhão, um convite à intimidade com Cristo e com o corpo de Cristo. Você tem o telefone do irmão do lado? No final do culto, pega o telefone do irmão do lado para você ligar para ele e passar a palavra de Deus, para você orar junto com ele. Mas o que significa a ceia do Senhor? Significa a morte de Cristo. Significa a remissão dos pecados.
Mateus 26, 28 diz o quê? O meu sangue, o sangue do pacto. Ninguém pode tirar isso. Nem o diabo pode tirar isso de você. É o sangue do Cordeiro Imaculado, Yeshua HaMashiach. E ele disse assim: eis que eu estou convosco todos os dias. Eu não esquecerei do meu pacto. O qual é derramado por muitos para a remissão de pecados. Mas não era para ser por todos? Ele mesmo recitou: derramado por muitos. Sabe por quê? Porque muitos não querem Ele. Muitos preferem ser como o jovem rico, virar as costas e ir embora. Por isso que ele disse: o meu sangue do pacto é derramado por aqueles que guardam os meus mandamentos. Em Romanos 3:25 diz assim: ao qual Deus propôs como propiciação. Sabe o que é propiciação? Tomar seu lugar. No Velho Testamento, em Êxodo capítulo 25, 26, 27, 28, 29, 32, conta a história da arca e do tabernáculo. E Deus mandou fazer uma arca quadrada, toda de madeira, e revertir toda de ouro. Madeira simboliza a nossa natureza, o ouro, a realeza de Cristo, e em cima, e colocar dentro as três coisas. Quais são? O maná, a vara de Arão, e o que mais? As tábuas da lei. Isso tem que estar dentro de você, a autoridade, a palavra. E mandou fazer um propiciatório, uma tampa toda de ouro, com 2 querubins ajoelhados, as suas asas encontrando e olhando para baixo, o rosto de homem, e no meio um círculo simbolizando a nova aliança em Cristo Jesus. Porque a palavra diz, em Levítico capítulo 23, verso 16, que pela mão de um homem levaria o bode até o deserto e colocaria sobre ele as mãos, e os pecados daquele povo seria transferido para o bode expiatório. Em Mateus 27 a palavra diz que Jesus foi levado pela mão de um homem carregando a cruz fora do arraial. Por isso que a palavra que diz que era para muitos, não para todos. Como é que está a sua vida, querido? Você quer ser o todos de fora ou muitos que Jesus está falando? Para a demonstração da justiça por ter Ele na sua paciência. Significa que nós fazemos tantos delitos, que Ele tem paciência de esperar, deixando de lado aquilo que praticamos. Só olhar para a nossa vida. Olha para a sua vida antes de Jesus. O meu sangue e o sangue do pacto está sobre a igreja, sobre a sua vida. O resgate foi pago. Te deu vitória. A ceia do Senhor para celebrar a vitória sobre a morte e o pecado. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Sabe o que significa isso? Olha, a morte não pode tocar em você. Você não precisa ter medo de partir, porque a palavra de Deus diz que quando um crente dorme, Jesus disse que os crentes dormem. Quando nós fechamos os olhos aqui, venceu o tempo nosso sobre a face da terra. A hora que nós fechamos os olhos e o Senhor diz, como Ele disse lá para Moisés: Moisés, morre, sobe a esse monte e morre. Quando Moisés subiu ao monte e ele olhou a cidade, a terra prometida, Deus falou com ele: morre. Quando ele levou o outro pé, ele já entrou na eternidade. Então por que nós tememos a morte? Olha aqui o que ele está falando: morte, onde está a tua vitória?
Onde está o teu aguilhão? Aquele demônio que segurava você, olha, acabou, querido. Em Cristo Jesus, ele não tem poder sobre a sua vida. Seu corpo pode estar sendo destruído cada dia que passa, mas quando você ir desta terra para a eternidade, os anjos do Senhor vão te escoltar para o paraíso. Oh, aguilhão da morte e o pecado, e a força do pecado é a lei. Tudo isso foi abolido, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, por ele ter subido na cruz. O envio do Espírito Santo, aquele Cordeiro Imaculado, ele disse: eu rogarei ao Pai e ele vos dará um ajudador. Significa que nós não fazemos nada sozinhos, nada, para que fique com vocês para sempre. Sempre, nunca termina. Se os homens têm te decepcionado, olha aqui, querido, se os homens te decepcionam, como já me decepcionaram muito, ele, o Consolador, nunca te decepciona, porque ele vai gerar vida, e vida com abundância todos os dias da sua vida. A saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber. Significa que se eu não estiver ligado ao corpo, não posso receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós conheceis. Vocês conhecem? Quem conhece o Espírito Santo aqui? Ele habita em você, querido. Como é que você conhece o Espírito Santo? Porque ele é quem convence o homem da justiça e do juízo. Não vos deixarei órfãos. Ele não vai deixar você órfão, nem os seus descendentes. Toma posse, hein, irmão? Toma posse. A ceia expressa comunhão. Sabe o que é isso? Comunhão. Vem cá, pastor Joel. Vem cá, Léo. Abraça aí. Comunhão é isso. Quando o inimigo vem para nos atacar, eu vou passar no meio deles. Tem jeito? Comunhão é unidade. A palavra diz: se um cair, o outro levanta. Isso é comunhão. E o que assegura isso? Pode sentar, Cristo. O que assegura isso é a ceia do Senhor. Tem que estar entranhada no seu espírito. Você tem que viver isso. Pastor, eu estou vivendo em pecado. Peça ajuda a Ele. Fala com Ele: Espírito, me ajuda, Espírito Santo. Eu preciso da sua ajuda. Sua importância. E havendo dado graças, partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Fazer a memória dele. Faz lembrar a redenção que possuímos através de Cristo. Faz lembrar todos os dias: eu tive a redenção. Eu sou salvo pela graça. É também um ato de ação de graças. Isso aí expressa a nossa comunhão, como eu disse. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Quando nós estamos aqui a celebrar a ceia, aquele corpo ali não é o corpo físico de Jesus, é o corpo com todos os seus dons, praticando e exercendo até que ele volte. É o corpo dele. Quem está aqui que está faltando na nossa igreja hoje, lembre aí, ó, e ore por ele. Pois nós, embora muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. O que ele está falando para mim e para você: a ceia do Senhor
Porque todas as vezes que comemos este pão e bebemos este cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele volte. Ele vai voltar. As bênçãos que vêm da ceia é uma festa espiritual. Você pode não estar vendo e nem sentindo, mas aqui está cheio de anjos participando dessa festa espiritual antes da festa da Páscoa. Jesus chamou os discípulos. Era a época da festa, se aproximando ao 14º dia do mês de Abib, que significa legume. Ele sabia que era o momento da Páscoa dos judeus, de Êxodo capítulo 12. Então o que ele fez? No primeiro dia dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? O que Jesus fez? Jesus falou para eles assim: ide à cidade, a um certo homem, a casa de um certo homem, e diz-lhe assim: o meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. No livro de Lucas relata a mobília. O lugar chamava cenáculo. Simboliza, querido, que ele ia comer a Páscoa antes do 14º dia. Porque no 15º dia, sexta-feira, ele ia ser crucificado. Então ele celebrou a Páscoa antes. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, reclinou-se à mesa com os 12 discípulos. Ele chegou, estava tudo preparado. Aquela mesa, como aqui, ó. Queria que você levantasse e viesse aqui. E venha ver que está tudo preparado. Então ele assentou à mesa. E ele começou a dizer sobre a Páscoa. E ele disse que não estaria com eles mais depois daquela Páscoa. E aí ele começou, o que ele disse? Eis, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sou eu. Sou eu. Sou eu, o Filho de Deus. Como está a sua vida, querido? Como é que você está aqui nessa noite? Será que se Jesus chegasse e entrasse por essa porta, fisicamente, e olhasse por essa mesa, será que se ele pegasse o cálice e te chamasse para comer, você se levantaria daí e cearia com ele? Porque ele quer cear contigo. A sua presença eterna com a sua igreja. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do novo pacto, o meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Olha, o adorador recebe isso mediante a fé. Não tem outra forma. O verdadeiro corpo e o sangue de Cristo, só os adoradores vêm e tomam. Só os adoradores se prostram. Romanos 6,5 diz assim: porque se temos sido unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente também seremos na semelhança da sua ressurreição. Faz-nos lembrar. Fazer o quê? Recordar. Fazer isso, repetir isso. É um memorial, não pode acabar, queridos. Você tem que ensinar para os seus filhos. Sheba lá, base, canta lá.
ao celebrar a Santa Ceia, participamos da alegria da vida. Hoje, eu levantei de manhã cedo, fui orar, e o Senhor falou comigo, me chamou e disse: alegria da vida. Quantos não têm alegria da vida? Sabe quem tem essa alegria para te dar? É o organizador da festa. Quem é ele? Que culto é esse, irmão? E ele disse assim: em verdade vos digo, se não comerdes da minha carne e não beberdes do meu sangue, vocês não têm a minha vida. Parece loucura comer a carne de Jesus. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei. Só quem tem essa intimidade. Você tem comido a carne? Olha aqui a carne. Shebalaba se canta. Senhor. Porque ele disse assim: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. E como pode aquele que está na luz, que come a minha carne, odiar seu irmão? Aquele que come, que bebe do meu sangue. O sangue é a salvação, é a redenção dos meus pecados. Não é por obra minha nem sua, mas é pelo Espírito. Porque a minha carne verdadeiramente é a comida, e o meu sangue verdadeiramente é a bebida. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Não há outra forma de nós estarmos ligados a Ele, se nós estivermos comendo dele, saciando dele, vivendo ele, praticando ele, obedecendo ele. A Santa Ceia do Senhor. E disse Jesus: tomai e comei e bebei, fazei isso em memória de mim. Você está preparado? Como é que está seu coração para comer e para beber? Não consigo perdoar. Pede ao Espírito Santo. Espírito Santo, tu que és poderoso para fazer, tu que restauras vidas e transforma corações, tu que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, tu que és Deus, que convence o homem da justiça e do juízo, e quem tem revelado todas as coisas. Entra agora, Espírito Santo, e traz um renovo sobre estas vidas e sobre a minha vida, Espírito Santo. E transforma, Espírito Santo. Vem fazer tua obra aqui nesta noite, Espírito Santo. Vem mover as tuas asas, Espírito Santo. Vem falar aos nossos corações, Espírito Santo. Shebalabase, cantalabalabase. Shebalabalabase. Reche, cantalabase. Não são por esforços, diz o Senhor. Os seus esforços para mim são como trapos de imundícia, diz o Senhor. Mas é pelo meu poder, diz o Senhor. Shebalabase, cantalabase. Foi que eu me entreguei, diz o Senhor. Shebalabase, cantalabase. Agora agrada-te de mim, e eu te levantarei, diz o Senhor. Shebalabase, cantalabase. Pois sou eu quem falo contigo.
Acaso tu não tem enxergado que sou eu que tenho visto, tenho falado contigo? Eu tenho te dado visões, eu tenho te mostrado o caminho através do meu filho. Tenho te colocado na igreja com a palavra que eu tenho dado a esta igreja, e tu não tens me obedecido, diz o Senhor. Mas comigo não se brinca, diz o Senhor, porque sou Deus que mato e que dou vida, diz o Senhor. Como hoje é um dia de festa, diz o Senhor, levanta-te e põe-te diante de mim, e se pronteie diante de mim, diz o Senhor. Conserte a tua casa, diz o Senhor, para que o meu Espírito venha te governar, diz o Senhor. Acaso eu não te amei como eu amo a igreja, diz o Senhor. Eu te amei com amor eterno, diz o Senhor, oh amada minha. Diz o Senhor, e com vestes de justiça tenho ido sobre vós. Tenho anunciado cada dia coisas novas. A tudo que tu tens me pedido, eu tenho ouvido, diz o Senhor. Mas tu não estás acreditando que sou eu? Olhai a vosso redor e vede o que eu tenho feito. Acaso não sou eu que cerro os céus para que não haja chuva? Diz o Senhor. Abra bem os vossos olhos, igreja. Tirai de vós o dobro ânimo. Ó, povo de pouca fé, diz o Senhor. Eis que faço a vós o convite. Venham todos, comprai de graça, e eu darei de graça a vós. Venham todos e comei e bebei, eu saciarei a vossa fome e a vossa sede, diz o Senhor. Shebalabase cantalás. Rebalabase cantalás. Vamos ceiar agora. Os diáconos vão distribuir a ceia e nós vamos adorar Ele, que é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. Oh Senhor, Tu és digno, Tu és maravilhoso. Aleluias. Esta é a nova aliança. Tu és tremendo, Pai. Aleluia. Santo, santo. Fale palavras de adoração a Ele. Ele merece toda a honra. Ele merece todo o louvor, toda a glória. Tu és o nosso Deus. Aleluias. Aleluias. Chega lá, você canta lá, você canta lá, você anda lá. Oh, Marcos, põe mais, né? Aleluias. Chega lá, você canta lá, você anda lá. Aleluias. Glórias ao teu nome. Aleluias. Põe a mão no Sr. José ali.
no seu José ali. Aleluias. Amém. Shebalabase canta lá, yanda lá, yanda lá. E canta lá, base canta lá. Aleluias. Aleluia. Santo, 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 santo. Aleluias. Shebalabase canta lá, yanda lá. She canta lá, se canta lá. Oh, aleluias. She canta lá, baseria anda lá. Oh, aleluias. She balaba se canta lá. Aleluias. Oh, meu servo, diz o Senhor, She balaba se canta lá. Ainda que os homens venham te dizer algo que o teu coração entristeça, rebaixei, canta lá, bacei, anda lá. Eis que eu prometi e cumpro, porque eu faço velar pela minha palavra. Cheba lá, bacei, canta lá. Estarei contigo todos os dias e todos os seus dias contados estão. Cheba lá, bacei, canta lá. Ainda que os homens não queiram, eu, o Senhor, quero. Diba lá, bacei, canta lá. Diz o Senhor, reba lá, bacei, canta lá. Ainda que alguma arma forjada venha contra ti, diz o Senhor, eu as quebrarei e despedaçarei, porque eu sou o Deus forte, o Deus poderoso, que te faço vencer nas batalhas, diz o Senhor. Então coma de mim, vive para mim, diz o Senhor. Oh, Shebalabase cantalas. Oh, Yebalabase cantalas. Ele disse assim: fazer isso em memória de mim. Fazer isso em memória dele. Pegue seu cálice agora. Troca com a sua esposa. Troca com seu vizinho e fala para ele. Ele merece. Ele merece. Shebalabase cantarás. Quem não recebeu? Quem não recebeu? Senhor, o Senhor, na noite que foi traído, ele tomou o pão e deu graças. Ele partiu o pão. Ele pegou o pão, partiu. E deu aos seus discípulos. E disse: esse é o meu corpo. Já não é mais a Páscoa do Velho Testamento, porque a Páscoa do Velho Testamento nós fizemos ontem na quinta-feira, mas hoje é o novo pacto, é a nova aliança, porque eu estou pronto e me ofereço como libação por vós. Fazer isso, todos vocês façam isso, comam com muita alegria. Todos nós vamos comer com muita alegria. Fala para a doença que estava em você agora. Doença. Fala para ela agora. Fala o nome dela agora. Doença. Em Isaías 53, a palavra de Deus diz que ele foi moído. E eu estou numa festa. E eu estou sendo curado agora.
pela fé eu estou sendo curado. Estou sendo curado da diabetes, da coluna, do problema nos olhos, dos ossos. Eu estou sendo curado. A enfermidade, você não tem mais autoridade. Depois ele tomou o cálice e ele disse assim: este é o cálice da nova aliança. Porque aquela velha aliança, a antiga aliança, não podia levar você para o céu, mas essa pode. E nós vamos fazer isso agora com muito amor. Vamos tomar todos juntos. Aleluias. Aleluias. Olha para o seu copo. Olha para o seu copo. Ele ficou vazio. Porque o cálice da ira de Deus que estava sobre nós foi sobre Jesus. Pega o seu cálice agora e faz assim, ó. A chuva de bênção sobre nós. No final do culto você vai pegar o seu cálice, vai trazer no altar, vai pôr no altar como oferta. Agora nós vamos louvar a Ele com um cântico. Cantaremos juntos em uma só voz que o Senhor é digno. Amém. Glória a Deus. Amém, gente. Vamos tomar os seus lugares agora. Vamos adorar mesmo, agradecendo, né? Pelo sangue dele que foi derramado na cruz por nós, né? Pelo corpo dele. De glória, todo louvor, digno de honra. Só tu és o Senhor, teu Espírito se move sobre as águas do mar. A tua glória está aqui, neste lugar. Digno de glória, de todo louvor, digno de honra, só tu és o Senhor, teu Espírito se move sobre as águas do mar. A tua glória está aqui, neste lugar. Anjos te cercam, todos te louvam sem cessar, cantando assim. Toda a igreja. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor,
seja o Senhor. Digno De glória, de todo louvor, digno de honra, só tu és o Senhor. Teu Espírito se move sobre as águas do mar, a tua glória está aqui. Nesse lugar, anjos te cercam, querubins, todos te louvam sem cessar, cantando assim: louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Ele é santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Ele é digno. Digno, digno é o Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. digno. Digno, digno, digno é o Senhor. Vamos orar pela família da Adriana, nossa irmã Adriana, que perdeu a mãe. Ontem foi o enterro. E vamos interceder agora. Pai, nós colocamos diante do Senhor essa família, Pai. E te pedimos, ó Espírito Santo, Consolador, que o Senhor invada os corações dessa família agora. Pai, que o Senhor traga o conforto, Pai. E que eles estejam aptos a ouvir a Tua voz, Pai. Em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém. Vamos para nossas casas em nome do Senhor Jesus. Oremos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós, Pai, nesse momento, nós passamos pela Santa Ceia do Senhor. E assim, Pai, nos entregamos o dia inteiro ao Senhor. Sem dúvida, Senhor Deus, que nós fizemos isso pelo poder do Teu nome em nossas vidas. Nós cremos que este mês, ainda melhor do que foi esse que passou, ainda será melhor, Pai. Cheio de vitória, cheio de graça, cheio de tudo aquilo que o Senhor prometeu em nossas vidas, que as suas promessas estão para aquele que ama o Teu nome, que o falam e leem e curtem a sua palavra. Bendito seja o Senhor por todas essas coisas, e que o Senhor nos leve em paz, na bênção de Deus Pai, na bênção de Deus Filho e Deus Espírito Santo, e que nós sejamos todos nele e por ele sempre. Amém, queridos? A Luciana quer dar um aviso? Só um minuto. Paz do Senhor, irmãos. Eu queria falar para as mães das crianças, trazer elas sábado agora, que vai começar ensaio, tanto de teatro quanto de dança também. E eu tomei frente do evangelismo, então eu quero
que muito que vocês participassem. Vai ser dança, coreografias bacanas pro Senhor, teatro. E não só eu não, mas eu quero a opinião de todo mundo, é claro. E eu vou estar aqui no final do culto. Quem quiser participar, me dê um nome que a gente vai combinar tudo. Dias, horários, para quem... os horários bons, né, para cada um. Mas eu quero que todo mundo participe em nome de Jesus, tá? As crianças sábado a partir de 5 horas da tarde. Tá, irmãos? Aí pode deixar as crianças aqui comigo. Comigo e com a Cida. Amém? Boa noite. Irmãos, a partir de terça-feira, lá na minha casa, é muito longe, sabe? Ali do lado da rua do metrô. Vai estar tendo culto toda terça-feira, a partir das 7h30. E aí eu quero convidar todo mundo para estar lá, para a gente aprender a palavra juntos. É aqui na Rua da Lagoa, ao lado do estacionamento do Senac. Então, escrito salão, tá? Cabeleireiro. Espaço Mulher, que está escrito assim. É fácil de achar. Número 21, tá? Amém? Antes de irmos embora, vamos fazer algo aqui tremendo. Vamos pedir a Deus, para pedir perdão a Deus pela nossa nação e pelo povo dessa nação. Amém? Queria que você ajoelhasse. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui, Pai, nos prostrando diante do Senhor, Pai, para te pedir perdão por essa nação, que sabemos que é um povo rebelde, sabemos que é um povo que te afronta, sabemos que é um povo que não te ouve, mas perdoa a iniquidade deles, Pai. E te pedimos, Pai, que o Senhor abra as portas, Senhor, do céu e manda chuva, Senhor, para que todos possam ver a tua glória e possam te reconhecer que o Senhor é Deus soberano sobre todas as coisas. Nós te pedimos, Pai, que os rios, os mananciais voltem a se encher, Pai. Tem misericórdia, Deus poderoso, porque só o Senhor pode fazer tal coisa. Por isso nós, diante do Senhor nesta noite, te pedimos, Pai, e contemplaremos a tua face e daremos testemunho do que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Senhor te abençoe. Vai na paz, querido.